Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com mais um Papo Desinformante. Aqui você acompanha informação confiável sobre desinformação. Assine o nosso canal para você não perder essa conversa. Bom, o assunto da semana não podia ser outro. Facebook, Instagram e WhatsApp ficaram fora do ar durante 7 horas na última segunda-feira. Pegou o mundo inteiro de surpresa, trazendo dúvidas sobre a segurança das plataformas e também bastante prejuízo para muita gente. Ficou mais claro do que nunca a nossa dependência dessas duas redes sociais e desse aplicativo de mensagens, que, aliás, pertencem ao mesmo empresário, o programador norte-americano Mark Zuckerberg. Bom, o Twitter e outras redes alternativas bombaram. E entre os memes mais compartilhados, estava um que dizia que o mundo teria ficado mais saudável durante essas 7 horas, porque menos fake news estariam invadindo as nossas vidas. Nina, você concorda com isso? A gente teve uma folga aí das fake news durante essas 7 horas de pane das redes sociais? Olha, Ana, folga de fake news eu tenho dúvida se a gente teve, mas o que eu tive foi uma folga das redes para conseguir trabalhar, né? Acho que todo mundo teve um pouco essa sensação de conseguir focar em uma coisa só, no mundo em que a gente vive tão atordoado, no meio de tantas informações. Inclusive, as pessoas demoraram para se dar conta de que o problema era um problema global, né? As pessoas ficaram achando que o problema estava nos seus celulares, na sua conexão de internet. Então, de fato, é algo que já está muito introjetado nas nossas vidas, a gente está muito acostumado a isso. E quando acontece esse tipo de coisa, não tem como a gente não estranhar, muda completamente a nossa rotina. Mas em relação às fake news, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com esse discurso, né? Porque, claro, se a gente está acostumado a usar determinadas redes, essas redes estão fora do ar, naturalmente as pessoas não têm como se comunicar. Se tem menos comunicação, vai ter menos desinformação. Menos informação e menos desinformação. Mas a gente não pode colocar na culpa das plataformas a existência da desinformação. Do meu ponto de vista, isso é uma visão muito tecnocentrada, ou seja, se não existisse o WhatsApp, não existiria fake news. Como se existisse o Twitter, existiu a Primavera Árabe, como se dizia lá em 2003. Essas são visões que dão às plataformas um poder sobre a sociedade que eu acho que elas não têm. Não são as plataformas em si que têm esse poder, é o uso que se faz delas. Tudo isso para dizer que, ok, ficamos algumas horas sem WhatsApp, sem Facebook, sem Instagram, certamente menos desinformação circulou. Mas se isso virasse uma questão permanente, certamente a gente acharia alternativas para fazer essas informações circularem como as pessoas já estavam achando. Ou seja, o problema não está nem só nas plataformas, nem só na sociedade, e sim na interação entre os dois. Acho que é aí que a gente precisa prestar atenção. Legal, Nina. Afinal de contas, fake news não foram inventadas com a internet, né? A gente bem sabe disso. Bom, essa semana nós publicamos no nosso site alguns textos bem instigantes sobre um assunto que diz respeito às bolhas informativas. Você sabe o que é isso? A Liz vai falar um pouquinho sobre o assunto. Mas, enfim, a gente publicou no site, que é o desinformante.com.br, confere lá. Uma das sessões se chama Boas Polêmicas, onde dois especialistas, dois pesquisadores respondem a uma pergunta polêmica, obviamente, e também na seção Ponto de Vista, onde a gente publica um artigo opinativo. Esses três textos conversaram sobre a seguinte pergunta: navegando pelas mídias sociais, nós estamos sujeitos a só receber informação da nossa bolha informativa, enfim, de pessoas que pensam como nós, ou existem brechas para a gente encontrar informações que a gente não esperava, e mesmo informações divergentes daquilo que a gente pensa. Liz, você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? Oi, Ana. Oi, Nina. Claro, né? Eu acho que essa semana foi bem reflexiva. A Nina já trouxe boas reflexões para a gente pensar o nosso uso das redes, né? E essas sessões também no nosso Papo Desinformante de hoje, falando sobre boas polêmicas e sobre o ponto de vista, também aumentam essa reflexão. A questão das bolhas, né? Que foi um grande tema no nosso site essa semana, né? O que são essas bolhas? Basicamente, é a ideia de que se as plataformas elas vão ter características que são técnicas
de juntar pessoas, né, de facilitar a presença de conteúdos semelhantes na sua timeline. E com certeza você já percebeu que quando você abre sua timeline, geralmente tem seus melhores amigos, as páginas que você mais curte, que você mais concorda, mas como a Tanina disse, né, não é algo propriamente das redes, a gente tem isso na nossa vida, a gente se apropria e se conversa com pessoas, temos nossos ciclos de amigos que são semelhantes nos nossos pontos de vista, nas nossas opiniões. Então, a ideia que a gente quis trazer no site é o quanto essas bolhas, essas propriedades, inclusive, das plataformas, elas nos fecham nessa bolha ou elas nos abrem para outras possibilidades também. E a gente recebeu 2 pesquisadores, a Raquel Recoeiro e Rodrigo Carreiro, para falarem sobre isso. Foi um bate-papo, assim, em forma de texto, super legal. A Raquel Recoeiro mostrou, né, como o WhatsApp e o Facebook, elas são ferramentas privadas que favorecem que o conteúdo ele circule menos publicamente e de forma mais fechada, em alguns grupos e páginas fechadas, né? E isso pode sim facilitar a propensão, né, a criar novas bolhas para que você fique fechado naquilo, só recebendo conteúdo com os quais concorda. Mas as mídias sociais, elas sozinhas não vão criar esse espaço, não vão criar um espaço para debate, e a gente precisa ter essa concepção e criar novas formas de furar a bolha e de estar aberto ao debate. E já Rodrigo Carreiro, ele vai mostrar como a nossa dieta midiática vai variar bastante, e não necessariamente por a gente estar, né, nas redes sociais, a gente vai estar preso numa bolha, e sim podemos ter espaço para debate, até porque a gente tem algumas exposições obrigatórias, digamos assim, quando a gente pode pensar, por exemplo, naquele parente ou naquele tio que pensa diferente da gente, mas a gente não pode excluir da nossa vida ou das nossas redes sociais. Então, isso cria um espaço de divergência. Ele até, né, no final do texto, pergunta, né, se as bolhas realmente fossem esse padrão das redes sociais, o que iria explicar as constantes discussões políticas que a gente vê na rede, né? E aí, outro momento que a gente teve de debates em relação a isso no Desinformante foi no ponto de vista, né? A ISAF, também é outra pesquisadora, trouxe para a gente para pensar um pouco o papel dos influenciadores, né, na propagação de desinformação. E se a gente pensar que eles criam, né, uma certa bolha ali com os seguidores, eles têm esse poder de amplificar alguns discursos e de reprimir outros discursos. Ou seja, se você segue um influenciador, por exemplo, que é terraplanista, ele vai amplificar esse discurso que a Terra é plana ao mesmo tempo que vai reprimir um discurso científico. Então, isso pode, inclusive, gerar ali entre os seguidores uma bolha desinformativa em relação a isso. Então, eu acho que essa semana no Desinformante a gente pôde pensar e refletir muito sobre como a gente pensa as nossas bolhas, como a gente está nas redes sociais e quer sair das bolhas, e também que tipo de influência a gente recebe nas redes sociais. Obrigada, Liz. Obrigada, Nina. Seguimos por aqui atentas a todas as notícias do campo da desinformação. Vamos falar de cenários, saídas estruturais e das consequências desse problema do nosso tempo. Nos sigam nas redes, no Instagram nós somos Desinformante BR, o nosso site é desinformante.com.br. Até o próximo Papo Desinformante. Obrigada a quem nos seguiu até aqui. Tchau!